Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados está analisando o projeto de lei 2881-04 do Poder Executivo, que cria o Sistema de Proteção ao Programa Nuclear Brasileiro. Esta é uma oportunidade de se debater a própria política nuclear no Brasil, onde há defensores e radicais combatentes dessa opção energética. Para debatê-la, que é hoje uma presença na matriz energética dos mais ricos países do mundo, a energia nuclear, convidamos os deputados Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, que é o relator do projeto de lei oriundo do Poder Executivo, e o deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Deputado Luiz Sérgio, como é que o senhor vê a questão da política nuclear e o seu trabalho como relator deste projeto específico do Poder Executivo? Há uma versão e há um fato. A versão, por alguns, é de que está havendo uma desaceleração desta alternativa. E o fato concreto é que nós estamos assistindo à reafirmação da alternativa de geração de energia nuclear como uma fonte, principalmente a partir do Tratado de Quioto. Hoje, na matriz energética do mundo, a energia nuclear já ocupa a terceira posição. 17% de toda a energia gerada no mundo, ela vem da matriz nuclear. E nós temos 441 usinas nucleares operando no mundo e 34 em construção. Quando essas 34 usinas nucleares entrarem em operação no mundo, provavelmente a geração termonuclear será a segunda matriz energética do mundo, o que demonstra que há uma expansão desta alternativa. Aonde entra o Brasil neste contexto? Em primeiro lugar, nós temos, pelas estimativas, a terceira maior reserva de urânio do mundo, que é exatamente a matéria-prima necessária para colocar as usinas nucleares em funcionamento. Depois, nós somos o 7º país do mundo a conseguirmos o domínio da tecnologia do enriquecimento do urânio por centrifugação. E, em quarto lugar, nós já temos no nosso sistema hidrelétrico a introdução da energia gerada pelas usinas nucleares de Angra 1 e Angra 2. Partindo deste contexto, tanto a nível do mundo quanto a nível da realidade brasileira, eu sou um defensor de Angra 3 e da continuidade do desenvolvimento técnico, científico, da pesquisa nuclear. Por quê? O que eu vislumbro é que, com a diminuição, e todos os estudos demonstram isso, dos combustíveis fósseis no mundo, nós vamos, dentro de muito pouco tempo, precisarmos de uma nova fonte geradora de energia para suprir o mundo, as cidades, a tecnologia de energia. E todos os estudos apontam que esta alternativa de imediato será a nuclear. Baseado nesta convicção, eu compreendo de que o Brasil não pode se abdicar desta matriz, que já é a terceira do mundo e que muito próximo estará sendo a segunda. Então, quando se discute Angra 3, fala-se muito na questão do custo. Mas nós não podemos nos prender apenas a este fato, embora ele seja extremamente relevante. Nós precisamos levar em consideração se estamos agregando tecnologia, se estamos agregando conhecimento e se estamos, acima de tudo, consolidando uma política em uma área que todos os estudos apontam como uma alternativa que será muito perseguida, muito buscada no mundo todo. O projeto de lei enviado pelo Executivo, do qual eu sou o relator,
na Comissão de Minas e Energia, e lá nós já votamos e já aprovamos, então ele já passou para as outras comissões, é porque o que nós tínhamos era um decreto-lei do ano de 1980, ou seja, já se passou 25 anos deste decreto-lei. E muitos órgãos do qual o próprio sistema especifica ali já foram extintos, ou seja, o que nós estamos fazendo agora, por força de um projeto de lei, é apenas adequar o novo organograma. Muitos órgãos foram extintos, outros tiveram as suas funções substituídas. Então nós estamos apenas adequando a esta nova realidade. Deputado Antônio Carlos Mendes Tama, o senhor tem posição contrária à alternativa da energia nuclear? Temos uma posição que coincide com a do deputado Luiz Sérgio, de que nós temos que procurar energias limpas. A entrada em vigor do Protocolo de Kyoto é um marco na história da humanidade. Acho que nunca uma lei foi tão esperada por todos os povos quanto a lei, a vigência do protocolo transformado em lei internacional depois que conseguiu a adesão da Rússia e, portanto, conseguiu cumprir os requisitos mínimos para se transformar numa lei internacional. Os Estados Unidos ainda não aderiram. Ainda não. E nós imaginávamos realmente que a partir de então nós tivéssemos no mundo inteiro um esforço, um mutirão defendendo energias limpas. Imaginávamos até que a posição do Brasil fosse uma posição no sentido de que todos os países no mundo, todos, principalmente os países em desenvolvimento, também assumissem uma parte nessa limpeza da atmosfera, assumindo uma responsabilidade diferenciada, é claro, não igual a dos países que historicamente são os responsáveis por tudo que se acumulou de CO2 na atmosfera, mas que países que hoje são grandes poluidores, como o Brasil, devido à queima das florestas, como a China e a Índia, também dissessem, no Protocolo de Kyoto 2, a partir de 2012, todos nós vamos compartilhar responsabilidades para avançar muito mais do que os 5,2% em relação ao que era emitido de CO2 em 1990, que está previsto neste protocolo para ser cumprido de 2008 até 2012. O que significa essa adesão às energias limpas? Aqui no Brasil, significaria um forte estímulo à produção de energia advinda da biomassa, que, a nosso ver, é a energia que vai dar mobilidade no futuro. É a energia que vai mover os veículos. Mesmo quando se fala em hidrogênio, nós imaginamos que não vai se vender um tubo de hidrogênio para se colocar no automóvel. O que se vai se colocar é a célula de hidrogênio que vai fabricar o hidrogênio no automóvel e se vai colocar a matéria-prima para gerar o hidrogênio no tanque, um tanque de etanol e não um tanque de metanol. Portanto, biomassa também para mover no futuro os carros a hidrogênio. Tivemos uma grande dificuldade para aprovar aqui na casa o projeto de lei desonerando o biodiesel. O máximo que se conseguiu para o país foi de que o biodiesel não vai pagar mais impostos do que o diesel mineral. E vai ter uma desoneração muito boa, muito bem previstas no projeto de iniciativa do governo, se for um biodiesel produzido de mamona ou de palma nas regiões do norte, nordeste, no semiárido, ou proveniente de uma agricultura familiar. Fora disso, nenhum incentivo para o biodiesel, que vai ter que surradamente estabelecer uma curva de aprendizagem para conseguir se implantar como um combustível definitivo na matriz energética brasileira, como é o caso do álcool. O segundo ponto é que nós imaginávamos realmente que houvesse um grande estímulo para as
pequenas e médias hidrelétricas. Isso está havendo. O PROINFA é um programa inteligente que vem sendo olhado com muito interesse pelos demais países. E, perdão, há um grande potencial ainda no Centro-Sul, apesar de estarem exauridas as grandes fontes de energia hidrelétrica, há um grande potencial de pequenas usinas aqui na região sudeste ainda, né? Imenso, no Brasil todo. Quedas que são aqui ignoradas, desprezadas, quedas d'água, que em outros países já estariam gerando energia para cidades de 10, 20, 30 mil habitantes. Que é uma energia barata, energia limpa. Limpa, a melhor energia que existe no mundo. E se for de pequenas e médias, ainda sem a desvantagem que tem as grandes, que é a de criar o remanso da inundação das águas, as grandes represas. Por isso, nós, quando vimos esse debate no seio, no âmago do governo, entre a ministra Dilma e o ministro-chefe, o primeiro-ministro, neste nosso surrealista governo presidencialista, o ministro-chefe da Casa Civil, Zé Dirceu, discutindo se implanta a Angra 3 ou não, nós achamos que finalmente iria se ter um grande debate a respeito da energia nuclear. Pessoalmente, nós achamos que a energia nuclear ela é algo factível, vai crescer no mundo, em países que não têm outra opção. O Japão não tem outra opção, não tem terras. Há países na Europa que não tem mais fronteira agrícola, não tem água. Não tem mais água, já usaram todos os seus aquíferos. Como é que eles vão produzir biomassa? Há outros países que têm dificuldades de substituir a agricultura para produzir alimentos por uma agricultura energética. Nós não temos. Nós temos uma situação privilegiada. Portanto, nós brasileiros... Temos 100 milhões de hectares de reserva. Ainda um potencial inexplorado. Sem avançar na Amazônia, sem destruir florestas, só recuperando o que já foi degradado, só substituindo áreas de pastagens por áreas de uma agricultura mais intensiva. Portanto, nós imaginamos que para o Brasil, realmente a ministra Dilma tem toda a razão e nosso apoio. A energia nuclear é uma opção quando tudo isso estiver esgotado. E daqui a alguns anos, quando ainda nós tivermos condições de já ter agregado conhecimento para produzir energia nuclear, produzindo menos rejeitos nucleares, ou tendo condições de mais segurança para conseguir realmente produzir essa energia que pode não poluir, não gera CO2, mas tem inúmeros inconvenientes. O senhor concorda com o deputado Mendes? O senhor está ao lado da ministra das Minas e Energia ou do ministro Zé Dirceu? Não, nesse caso... No caso da Angra 3. Nesse tema, com o ministro Zé Dirceu. E queria fazer aqui uma observação que há pontos que convergem com o deputado. Em primeiro lugar, o programa do biodiesel é um gesto efetivo e concreto deste governo na busca de alternativa. Eu sou um defensor que todas as alternativas energéticas precisam ser potencializadas, precisam ter o seu domínio técnico e precisam ser consideradas. O biodiesel é uma demonstração dessa. O outro para chamar... do seu alcance social inegável, né? Inegável. O outro ponto para chamar a atenção aqui de um fator. O Greenpeace tem destinado 50% do seu orçamento mundial de fazer uma luta no Brasil contra a Angra 3. Mas não seria mais lógico para esta ONG, por exemplo, destinar esses recursos para fazer a luta nos Estados Unidos, no sentido de mobilizar a sociedade americana para que o governo dos Estados Unidos pudesse assinar o Tratado de Quioto, já que
os Estados Unidos é um dos países em que mais contribui para a emissão de CO2 e, assim sendo, é o que mais contribui para o efeito estufa, que é algo que realmente preocupa hoje a humanidade e os países do mundo. Então, por que, se o que está colocando o mundo em risco é o seu aquecimento? Se o aquecimento é gerado pela emissão de CO2, e se o país que mais está emitindo CO2, que é os Estados Unidos, não assina o Tratado de Kyoto, esta luta ecológica teria que se dar lá e não aqui no Brasil. Então, é algo que é preciso ser levado em consideração e é preciso ser refletido. Em terceiro lugar, a alternativa hidrelétrica que nós temos em abundância no Brasil e precisamos explorar a sua potencialidade no limite que for possível, nós precisamos nos atentar a duas realidades. Em primeiro lugar, nós não podemos ter uma matriz energética consolidada apenas em uma matriz, porque há as questões climáticas que nós não temos domínio. Pode ser que uma região fique muito tempo sem chover, os reservatórios abaixam muito e com isso nós precisamos de ter energia vindo de outro estado. Ou seja, nós precisamos de um sistema energético que se complemente. E mesmo considerando só a matriz energética, nós precisamos considerar que num determinado momento ela chega no seu limite. E chegando no seu limite, nós precisamos ter outras alternativas. E mesmo no nosso país, nós temos regiões que já estão no seu limite. Se nós pegarmos a região Nordeste, por exemplo, a fonte geradora de energia pela alternativa hidráulica já terminou. Já se esgotou e como nós cada vez vamos precisar... Só tem o Rio São Francisco, que já está com a sua capacidade praticamente... Já está sendo debatido para uma outra finalidade, que são as transposições da água do São Francisco como alternativa para as pessoas poderem aí beber, irrigar a agricultura. Então nós temos essa alternativa que temos que considerar, mas nós temos que nos ater que se há países que estão lançando mão desta alternativa, porque esta alternativa é a que resta para eles neste momento. É a mais promissora hoje, né? O que eu defendo é que nós não podemos abdicar desta tecnologia e desta alternativa, porque ela certamente será a alternativa do futuro. E veja bem, quando o cientista inglês Lovelock, que foi o pai da tese de Gaia, né, a Terra como um ser vivo que se autorregula, ele passou a defender que precisa se tomar medidas extremamente radicais no sentido de terminar com a emissão de CO2, porque já é evidente que o efeito estufa está trazendo problemas sérios para o mundo, principalmente na Antártica, onde está se constatando o derretimento de geleiras e blocos se soltando, né? E diz que a alternativa imediata que nós temos é a nuclear, porque esta não emite CO2 para a natureza. Com relação à polêmica muito gerada com relação aos rejeitos nucleares, que é outro tema que as pessoas fazem com muito paixão. Quando você tem uma usina nuclear, o rejeito de alta radioatividade, que é o combustível queimado, ele nunca sai do prédio do reator. Ele já fica depositado no próprio prédio do reator. E há uma outra tese em curso que, para aqueles que acham que aquilo é um rejeito, para alguns aquilo se constitui um combustível que alguns países, como principalmente a França, já está reutilizando aquele combustível, né? Então é algo que ainda estamos
tendo muito que pesquisar e certamente vai haver um avanço. Agora, em matéria de segurança, o maior alerta dado no mundo foi o grande desastre de Chernobyl, né, na União Soviética, na antiga União Soviética. Esse que foi realmente um desastre de proporções espantosas, porque atingiu milhares de pessoas de uma cidade, de um povoado que estava próximo à usina. Mas você veja, foi bom enfocar essa questão, mas ela se deu dentro de uma realidade ainda da Guerra Fria, onde os países, principalmente o país União Soviética, as repúblicas soviéticas, não permitiam a fiscalização da Agência Internacional de Energia Atômica, então elas não se enquadravam dentro de um sistema que existe em que a segurança é prioritária. Temos conhecimento de que aquela usina, por uma fiscalização da agência, jamais funcionaria, porque ela não foi construída para ser uma usina e depois ela é adaptada para ser uma usina, e tivemos aquele acidente lamentável. No entanto, é preciso frisar que só este ano que passou e começo deste ano em curso, na China, nas minas de carvão, já morreram trabalhadores em número infinitamente superiores ao acidente de Chernobyl. E o número de trabalhadores com doenças, principalmente pulmonares, em decorrência do trabalho cada vez mais longínquo, cada vez mais dentro da terra, na busca do carvão, são sequelas em número infinitamente superiores ao problema que tivemos em Chernobyl, que foi um problema sério, que serviu de alerta ao mundo de que é preciso se fortalecer os organismos de fiscalização, mas ela não se constituiu numa tragédia para a humanidade maior do que outras fontes de energia, tanto em número de pessoas com sequelas, tanto em número de vítimas, quanto em consequência, porque hoje o efeito estufa é uma realidade e a maior contribuição para o efeito estufa tem sido a emissão de CO2, no qual a matriz termonuclear felizmente não tem contribuído. Eu não defendo que no Brasil nós tenhamos que sair fazendo usinas nucleares pelo país inteiro. O que eu defendo é que nós possamos concluir Angra 3, formar todo um grupo de pessoas preparado do ponto de vista da tecnologia, ter o domínio da tecnologia completa do ciclo, desde o enriquecimento, a produção da pastilha e a geração de energia nuclear, porque eu acredito que esta pode ser a fonte do futuro e nós não podemos chegar neste momento atrasado do ponto de vista do domínio da tecnologia. Bom, infelizmente nosso tempo está esgotado. O senhor quer dizer mais alguma coisa, deputado? Queria dizer nós que... estamos já com o tempo. Perfeito. Há uma tese muito bem colocada pelo Pinguelli Rosa, que coincide com um projeto que apresentei, um projeto de lei, que adia a construção de novas usinas nucleares no Brasil, enquanto não se resolver definitivamente a construção, a definição de um depósito definitivo para os rejeitos radioativos. Hoje, nós temos Angra 1 produzindo 390 tambores de 200 litros por ano, Angra 2 produzindo 1.000 tambores de 200 litros, há um acúmulo já de 5.600 tambores, não se tem uma definição quanto a esse local e não há meio termo nessa questão. Se esse material radioativo está mal disposto, nós temos uma bomba relógio, podendo ter a qualquer momento um acidente como ocorreu em Goiânia há alguns anos, causando inúmeros problemas. O Césio, que é de baixa radioatividade, causou um problema tão grande. Mas é mortal. Quanto mais num caso de urânio radioativo. E o outro extremo, se nós tivermos
realmente um depósito definitivo, definido, tecnicamente conduzido, nós transformamos esse aterro nuclear numa verdadeira jazida para o futuro. Porque, como muito bem colocou o deputado Luiz Sérgio, o reprocessamento desse material no futuro poderá servir de combustível. Mas todos esses argumentos reforçam a tese que nós temos uma situação privilegiada que nós não podemos desperdiçar. Nós temos uma matriz que pode ser das mais limpas do mundo, baseada na biomassa, baseada nas hidrelétricas, baseada agora também no biodiesel, que é a biomassa, e poderíamos deixar a questão da energia nuclear, sem fechar as usinas que já aí estão, vamos administrá-las, mas deixando essa tecnologia para o futuro, quando já tivermos um processo de recuperação do urânio bem desenvolvido, segurança absoluta para evitar erros de condução humana e, dessa forma, conduzirmos de uma forma consistente e coerente a nossa política energética. Muito obrigado pela presença dos deputados Luiz Sérgio, do PT do Rio de Janeiro, e Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo. Muito obrigado pela audiência. Nas comemorações do Dia do Trabalho, o presidente Lula esteve no berço do sindicalismo. Assistiu à missa do 1º de maio em São Bernardo do Campo e anunciou um projeto até 2008, embora o mandato dele termine no ano que vem. Na capital, a festa foi das centrais sindicais, com shows e críticas de políticos de oposição. Vamos até lá onde está a Mariana Godoy. Mariana, houve mais queixas contra os juros. E também a política econômica e as sucessivas perdas salariais, Renato. Tanto na festa da Força Sindical quanto na da CUT foram feitas duras críticas ao Banco Central. Líderes sindicais pediram mudanças na política de juros que impede o crescimento da economia. Na missa do 1º de maio, o presidente Lula anunciou planos para a conclusão de projetos em 2008. A missa do trabalho na matriz de São Bernardo do Campo é tradição desde 1978 para os sindicalistas. Este ano, o tema da celebração foi a crítica contra a informalidade. Viver sem direito não é trabalho. No discurso, o presidente citou realizações do governo que o deixam feliz, entre elas os programas de microcrédito e economia solidária. E destacou realizações futuras, numa data que vai além do atual mandato. Posso dizer que até 2008 nós iremos cumprir o nosso compromisso de levar luz elétrica na casa dos 12 milhões de lares brasileiros que ainda não têm energia elétrica. Como em anos anteriores, o presidente decidiu participar somente da missa do 1º de maio. Durante todo o dia, duas grandes festas na cidade de São Paulo atraíram os trabalhadores. Na da Força Sindical, na Zona Norte de São Paulo, apareceram mais de 1.200.000 pessoas. Comemoração com show, sorteios de prêmios como televisores, carros e apartamentos. No palanque da Força Sindical, políticos dos partidos de oposição, entre eles o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin. Convidado para o evento, o presidente da Câmara Federal, Severino Cavalcante, arriscou um discurso e recebeu vaias. Para o presidente da Câmara, a manifestação do público teve outra interpretação. As vaias foi para o governo, não foi para mim. No palanque, uma crítica recorrente, os juros. Na economia isso é um desastre. Todo o esforço que o brasileiro está fazendo está para ser pagar juros da dívida. Na Avenida Paulista, a festa organizada pela CUT também reuniu outra multidão. Teve shows e a presença dos principais nomes do PT, convidados para comemorar o Dia do Trabalho. Nas duas grandes festas, os discursos tiveram um ponto em comum: a política financeira. As principais lideranças das centrais sindicais pediram a redução da taxa de juros. Essa história de prestar os juros como um mecanismo de controle à inflação está errado.
A festa dos trabalhadores continuou depois que os políticos deixaram os palcos. O ministro José Dirceu afirmou que a meta de levar energia a 2 milhões de casas até 2008 não pode ser relacionada à ideia de reeleição presidencial. O ministro-chefe da Casa Civil explicou que esse prazo está no plano plurianual. Mas em época de discussão sobre reeleição, Renato, onde há fumaça, há polêmica. E essa questão dos juros é recorrente, é um tema recorrente nas críticas dos aliados ao governo. Depois da entrevista coletiva de sexta-feira, em que afirmou que o governo acerta muito, o presidente Lula fez, como vimos, promessas para daqui a 2 anos. Alexandre Garcia, o jogo eleitoral de 2006 já começou? Bom, ato falho ou consciente, o presidente Lula fez claramente promessas de água e eletricidade até 2008, plano plurianual ou não, o que significa que já está contando com um segundo mandato. É a primeira referência pública clara de que está entrando na campanha para a reeleição, embora, na única entrevista coletiva semana passada, Lula já estivesse se comprometendo com uma promessa importantíssima. Ele disse, abre aspas, eu não pretendo permitir, em função do ano eleitoral que se aproxima, que eu tome qualquer atitude que coloque em risco o que nós, a duras penas, construímos até agora. Fecha aspas. Pelo menos já está dando garantias de que não haverá populismo a atrapalhar as contas do governo. Por falar em ismo, enquanto isso, em outro palenque paulista, Severino Cavalcante recebeu vaias. Uma desaprovação ao nepotismo, ao clientelismo. Amanhã ele vai comemorar o Dia do Parlamento com toda a pompa, defendendo a tese de que o Executivo não pode paralisar o Legislativo com medidas provisórias. E já que falei há pouco em argentino, Severino, em relação a Lula, é muito aliado. Renata. A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse em São Paulo que a geração de energia necessária até o ano de 2008 está praticamente garantida. Hoje, nós conseguimos, dos 13 mil megawatts, equacionamos 10 mil megawatts, um pouco mais do que 10 mil megawatts, de forma que está sobrando apenas 2 mil megawatts para ser equacionado. A ideia é que o país nunca tenha falta. Nós não vamos trabalhar com a ideia e a teoria e o modelo da escassez como se trabalhou antes. Achava-se que era necessário uma escassez relativa, ia ter demanda, e aí você construía e o mercado regulava. Nós achamos, pelo contrário, que a forma é a seguinte, é fundamental que você tenha sempre uma sobreoferta relativa. Ela não pode ser muito grande, porque senão aumenta muito a tarifa, mas ela tem de existir. E o mercado tem de ajudar junto com o planejamento, esse balanço planejamento e mercado, ele tem de ir definindo essa proporção. O BNDES espera aumentar em 67% os empréstimos para o setor elétrico. O presidente do banco, Guido Mantega, diz que o valor chegaria a 10 bilhões de reais. Os recursos seriam para as geradoras de energia. Guido Mantega explica que está em contato com a ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, para criar uma linha especial de financiamento de hidrelétricas. O governo pretende leiloar as licenças para a construção das usinas no segundo semestre. O governo também quer fazer em outubro um leilão de licenças para explorar gás. A ministra Dilma Rousseff diz que a estratégia é aumentar a produção doméstica e reduzir as importações da Argentina e da Bolívia. A ministra também diz que o governo mandou a Petrobras agilizar o desenvolvimento da exploração de gás na bacia de Santos. De acordo com Dilma Rousseff, a Petrobras começa a extrair gás do local em junho de 2008, quando a previsão inicial era para começar a produção no fim de 2009. Sou canadense, ficou um tempo estatizada e agora está sob a direção francesa. Quando começou a fornecer energia elétrica para o Rio de Janeiro há 100 anos, a Light mudou os hábitos da então capital federal. Geladeira, micro-ondas, ventilador, TV, DVD. A vida moderna parece dependente de energia elétrica.
No Rio de Janeiro, tudo isso começou há exatos 100 anos. Antes que fosse dada a autorização para o funcionamento da empresa que forneceria energia elétrica, os dias eram mais curtos e as noites mais escuras. Antes da iluminação elétrica, a cidade ia se deitar às 18 horas e acordava-se para trabalhar em torno de 6 horas da manhã. Vivia-se conforme a luz do dia. Os postes da Light foram aos poucos se espalhando pela capital e outros municípios. A energia chegou aos bondes e aposentou também a iluminação a gás. Em algumas regiões, a rede foi instalada antes que os moradores se mudassem. Ipanema teve luz elétrica antes de se ter a primeira casa. Fazia-se tudo para estimular a venda dos terrenos e a luz elétrica era um ótimo chamariz. Ao contrário dos dias atuais, quando a população conhece bem o significado de palavras como apagão e racionamento, o furto, o chamado gato, é hoje a principal preocupação da Light, que é responsável pela distribuição de energia para 3.400.000 residências. Aníbal Veloso é o mais antigo funcionário da Light na ativa. Trabalha há 49 anos na empresa. Lembra com saudades do tempo em que era recebido com festa. A gente fazia um bolo, suco de laranja. Nós éramos tratados realmente de uma forma impressionante, que era uma felicidade muito grande de saber que nós estávamos fazendo melhoria na rede e que eles seriam beneficiados. Agora uma notícia que interessa ao bolso de todo mundo. O governo estuda reduzir impostos para as distribuidoras de energia, que em contrapartida aplicariam reajustes menores para os consumidores. É que a conta de luz do brasileiro vem subindo mais que a inflação oficial. Segundo a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, a proposta será discutida com as empresas do setor. A ministra das Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse que o governo poderá reduzir os impostos pagos pelas concessionárias de energia elétrica. A medida seria para compensar um reajuste menor nas contas de luz, no caso de mudança do índice, que hoje é o IGPM. Os preços administrados, como energia e telefone, representam forte pressão nas taxas de inflação. A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, confirmou em São Paulo que o governo está disposto a renegociar os índices de correção dos contratos de energia elétrica, responsáveis por uma parcela importante dos indicadores de inflação. Segundo a ministra, o governo poderá, inclusive, reduzir os impostos pagos pelas concessionárias de energia para compensar um menor reajuste das tarifas. Um modelo é sempre algo vivo, em que aqueles que estão sendo afetados por ele passam a ser protagonistas e não agentes da passiva. Você quer protagonista, você quer que os distribuidores tenham a opinião deles respeitadas, os geradores, os comercializadores, os consumidores livres. E é importante perceber que muitas vezes até as opiniões entre os agentes podem ser divergentes. E dessa discussão emerge a possibilidade de você construir o consenso. Então, o modelo ele não é algo morto, paralisado. Ele tem de ter essa interface permanente. Boa noite. A mudança nos índices de inflação usados para reajustar as tarifas de energia elétrica, telecomunicações, sugerida pelo próprio presidente Lula, vai ficando mais palpável. O Ministério das Minas e Energia já tem uma proposta para apresentar na mesa de negociação com as empresas. A ideia é trocar o índice novo por uma compensação na carga tributária. Fala-se primeiramente em PIS, COFINS e ICMS. Refrescando a memória, a mudança dos índices ganhou força com o meia-culpa feito pelo presidente, reconhecendo que os juros não têm sido suficientemente eficazes no combate à alta de preços. Nós acompanhamos aqui no Conta Corrente, mês a mês, que boa parte dessa inflação é gerada mesmo pelas tarifas públicas. Hoje, em São Paulo, a ministra da pasta de Energia, Dilma Rousseff, se dispôs a negociar com as empresas. Quebrar contratos ninguém quer. Já negociar é o que o governo pretende. A ministra Dilma Rousseff confirmou em São Paulo que o governo quer mesmo rever os índices de reajuste de tarifas dos setores privatizados. É que esses preços administrados estão pressionando a inflação. Isso só ocorrerá se for, de fato, algo que as distribuidoras cogitem, porque não há nenhuma forma de obrigar essa negociação. A ministra afirmou também que o governo ainda não tem uma proposta fechada para esta negociação, mas Dilma Rousseff acenou com a possibilidade de iniciar as discussões pelos impostos.
Houve uma elevação da alíquota do PIS/COFINS, houve elevação das alíquotas do ICMS, há tributações das mais diversas origens. Eu acho que um início de conversação podia ser esse. E os empresários avaliam que redução de tributos e troca de indexador de tarifas são temas absolutos em si e devem ser discutidos separadamente. O Conta Corrente conversou com Fernando Maia, que é diretor de assuntos regulatórios da Associação dos Distribuidores de Energia Elétrica, que por sinal fala em nome de 51 empresas, ou 99% desse mercado. O argumento das empresas é o seguinte: a iniciativa da ministra é louvável, mas troca de indexadores traz apreensão ao setor, uma vez que deixa o novo investidor preocupado com mudanças nos contratos. E os empresários lembram que novo investidor é necessário para qualquer setor. Quando se fala em impostos, pelos cálculos da associação, a Brade, entre os anos de 98 e 2004 foram os tributos e não exatamente a inflação que mais pesaram na formação das tarifas. E por isso, redução de carga tributária é sempre bem recebida. A Brade lembra que o último aumento do PIS e da COFINS, por exemplo, vai gerar 2,5% a mais em tarifas ao longo deste ano. Começou canadense, ficou um tempo estatizada e agora está sob direção francesa. Quando começou a fornecer energia elétrica para o Rio de Janeiro, há 100 anos, a Light mudou os hábitos da então capital federal. Geladeira, micro-ondas, ventilador, TV, DVD, a vida moderna parece dependente de energia elétrica. No Rio de Janeiro, tudo isso começou há exatos 100 anos. Antes que fosse dada a autorização para o funcionamento da empresa que forneceria energia elétrica, os dias eram mais curtos e as noites mais escuras. Antes da iluminação elétrica, a cidade ia se deitar às 18 horas e acordava-se para trabalhar em torno de 6 horas da manhã. Vivia-se conforme a luz do dia. Os postes da Light foram aos poucos se espalhando pela capital e outros municípios. A energia chegou aos bondes e aposentou também a iluminação a gás. Em algumas regiões, a rede foi instalada antes que os moradores se mudassem. Ipanema teve luz elétrica antes de se ter a primeira casa. Fazia-se tudo para estimular a venda dos terrenos e a luz elétrica era um ótimo chamariz. Ao contrário dos dias atuais, quando a população conhece bem o significado de palavras como apagão e racionamento, o furto, o chamado gato, é hoje a principal preocupação da Light, que é responsável pela distribuição de energia para 3.400.000 residências. Aníbal Veloso é o mais antigo funcionário da Light na ativa. Trabalha há 49 anos na empresa. Lembra com saudades do tempo em que era recebido com festa. A gente fazia um bolo, suco de laranja, nós éramos tratados realmente de uma forma impressionante, que era uma felicidade muito grande a gente saber que nós estávamos fazendo melhoria na rede e que eles seriam beneficiados. A ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse que o governo pode abrir mão de impostos se as empresas de energia elétrica privatizadas aceitarem mudanças nos contratos. O objetivo é renegociar os índices de correção dos contratos. A ministra Dilma Rousseff confirmou. O governo pensa mesmo em renegociar os índices de correção dos contratos das concessionárias de serviços públicos. Segundo a ministra, que se reuniu com empresários em São Paulo, a ideia é rever os contratos de todos os setores privatizados que usam o IGPM como indexador de tarifas. Uma parte da pressão inflacionária, sem dúvida, vem de preços administrados, né? Isso só ocorrerá se for, de fato, algo que as distribuidoras cogitem, porque não há nenhuma forma de obrigar essa negociação. Então, eu não vejo, se for do comum acordo das partes, se ocorrer, eu acho muito produtivo para todos nós. Segundo a ministra, não dá para afirmar quando a negociação poderá começar. Tudo vai depender do interesse das distribuidoras. O governo, inclusive, ainda não tem uma proposta para fazer, mas Dilma Rousseff acenou com a possibilidade de iniciar a discussão pelos impostos. Houve uma elevação da alíquota do PIS/COFINS, houve elevação das alíquotas do ICMS, há tributações das mais diversas origens. Eu acho que um início de conversação podia ser esse.
Ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, disse hoje em Brasília que não existe intenção no curto prazo de tentar renegociar os contratos com as empresas de energia elétrica e evitar reajustes pesados nas tarifas. Para ela, essa iniciativa tem de ser dos próprios agentes do setor. A ministra explicou que existiu recentemente com a CELP, distribuidora de Pernambuco, renegociação de aumentos de tarifas, porque a empresa tinha o direito a reajuste maior por conta de outras variáveis previstas em contratos acertado anteriormente. Se depender do presidente Lula, pelo menos a conta de luz teria um impacto menor sobre a inflação. Foi o que antecipou a ministra de Minas e Energia, Dilma Rousseff, em Brasília. Ela disse que o presidente já havia defendido o IPCA como índice de correção para os contratos de geração de energia velha. Quanto às distribuidoras, a ministra reafirmou que, nesse caso, os contratos não devem ser modificados por imposição do governo, e sim por iniciativa dos empresários. São os primeiros destaques da nossa conversa com Joseph Cury, presidente do Sindicato das Micro e Pequenas Indústrias do Estado de São Paulo, que está em nosso estúdio da capital paulista. Contamos sempre com você aqui no Contra Corrente. Obrigado por estar com a gente, Joseph. Queria começar lhe perguntando aí a respeito dessa questão da mudança, por exemplo, dos indexadores para corrigir as tarifas de energia e telecomunicações. A ministra Dilma Rousseff sinalizou agora, recentemente, que existe a possibilidade de diminuir a pressão da carga tributária para os próximos contratos. Nada mal, não? Eu acho ótimo que isso possa ocorrer, mas veja a nossa análise. De um lado do governo, você tem os preços administrados, que o próprio governo faz questão de aumentar os preços muito acima da média de qualquer índice do nosso país. Vai pelo IGPM pelo mais alto. E na outra ponta tem uma outra ala do governo que diz, já que está subindo a inflação causada pelos preços administrados, eleva a taxa de juros. E com isso, mais uma vez, quem paga a conta é o consumidor. Eu gostaria muito de ver essa redução tributária nas áreas administradas e a consequente redução de preços e a mudança do IGPM para o IPCA. Não acredito numa iniciativa espontânea se não houver uma contrapartida, porque o dólar está em plena queda e a justificativa das concessionárias é que ela precisa remunerar o seu acionista lá fora. Por isso que ela tem que levar muito acima da inflação os preços do mercado brasileiro. E claro que nós não podemos aceitar isso. Joseph, falando em inflação, a gente pensa imediatamente na questão dos juros. Como é que as micros e pequenas indústrias estão sentindo essa puxada da Selic? A diferença entre o remédio e o veneno é o tamanho da dosagem. A taxa de juros está acabando com o mercado interno, está colocando as empresas cada vez mais em dificuldades financeiras desnecessariamente, porque depois de um certo limite, a taxa de juros não mais atinge os seus efeitos. E o que está acontecendo? Para se contrapor à própria outra ala do governo, o governo aumenta a taxa de juros, pune o setor produtivo, que afeta as empresas, o emprego, o mercado interno e o crescimento econômico. Joseph, voltando à questão dos impostos, está encaminhada aí, pelo menos a partir de ontem, desde ontem, uma possibilidade de votação para a reforma tributária. Estamos no bom caminho ou o Simp tem aí os seus acréscimos a fazer? Olha, toda reforma tributária que venha a incentivar a produção, desonerar a produção para gerar mais empregos e crescimento econômico é plenamente bem-vinda. No entanto, existe um impasse hoje na reforma tributária que está no Congresso. Nos parece que os governos, os governadores, os estados não estão de acordo com a reforma tributária que lá está. Existe um impasse que tem que ser superado. Espero que haja maturidade negocial do Congresso com os governadores e do Executivo Federal com o Congresso para que haja superação disso. A reforma tributária é muito bem-vinda. Não acredito que ela venha na sua totalidade, apesar de achá-la necessária. O que há de bom, em poucas palavras, por favor, o que há de bom, principalmente no que diz respeito às micro e pequenas, e o que não dá para encarar? Bem, quanto às micro e pequenas, nos parece que ela não está contemplada nessa reforma tributária. Sim. Ela está contemplada num projeto de lei que irá ao Congresso,
que é a proposta da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa. Exatamente. Todos nós somos favoráveis a uma mudança de postura. Mas esse projeto que aí está, ele traz sérios problemas, porque ele vai acabar com todas as leis hoje referentes a micro e pequena. São mais de 75 artigos. E lá dentro tem algumas coisas que não dá para concordar em hipótese alguma. Por exemplo, acaba-se com a segurança jurídica. Ela deixa de existir aquilo que hoje está em lei e a proposta é que passe a decreto. E claro que nós somos contrários a qualquer coisa que exponha ainda mais a micro e a pequena empresa. O segundo aspecto é que ela trata da carga tributária ou da visão tributária, que quando você encerra uma empresa, um sócio não mais é responsável pelo limite do capital social, mas ele passa a ser responsável solidário e ilimitadamente até 20 anos depois do fechamento da empresa, respondendo com seus bens pessoais e de forma ilimitada, o que é utópico, o que não existe em lugar nenhum do mundo. Um outro aspecto, eles falam que essa lei veio para desburocratizar o processo e dar agilidade e abertura de empresa, o que é uma falácia, porque o meio ambiente, corpo de bombeiros e vigilância sanitária, que são os 3 órgãos que demoram numa abertura de empresa, sequer estão citados no projeto. Na área trabalhista, nenhuma menção a uma melhoria ou desburocratização da relação capital-trabalho. E para finalizar esse rol, nós temos mais de 11 milhões de micro e pequenas empresas na informalidade e não tem um artigo sequer que possa viabilizar que ele venha da economia informal para a formal. O que é que significa isso? Significa que não vai mudar nada para melhor dentro do projeto. Acredito que o Congresso está sensível a isso, os parlamentares apresentarão emendas e a própria frente que foi montada para aprovação desse projeto está sensível a receber as sugestões de melhoria, que irão recebê-las após a nossa reunião amanhã com todos os simples do Brasil inteiro, Guto. Tá bem, voltamos a conversar daqui a pouquinho. Obrigado, Joseph.